E aí pessoal, beleza? Salve, salve! Começar aqui mais um vídeo, né? Cara, assim, hoje eu vou estar... vai ser mais um vídeo aqui diferente, né? Vou estar falando de umas coisas aqui, né? Da formação e tal. Vai ser um vídeo de explicação, né? Sobre umas coisas, né? Tá aí o time, né? Não vai ser jogando na arena. Esse vídeo aí, velho, eu vou estar falando sobre umas funções, né? Umas funções táticas, né? De defesa ali, o ataque também, que a 4-4-2 tinha, né? Antes, né? Que hoje em dia não acontece mais, né? Não funciona mais, né? E seja porque o jogo mexeu, né? Ou teve alguma atualização que mudou alguma coisa e tal, né? E eu sei muito bem onde essas mexidas, né, aconteceram, né, e tal. E que tem a ver com esse time aí, né? Ou só não nesse time, mas como nos outros times que vem de variação desse aí, né? Então, bora lá, né? Vou estar falando aqui sobre umas coisas, né? Que a formação tinha, né? Só pra... É um vídeo assim, acho que vai ser legal esse vídeo aí, né? Pra quem quer saber, né? Embora eu já falei muitas coisas pra vocês aí, né? Que vocês já estão sabendo, né? Que é meio assim interessante e tal, né? Saber, então acho que vai ficar bom o vídeo, vai ser legal, né? Também para ser um conteúdo, né, de um vídeo assim bem diferente na explicação. Então, bora lá. Então, assim, galera, bora lá falar desse time aí, né? Cara, esse time aí é de 2021. Esse time é de 2021. Era um time assim bem top, né? Bem o sistema tático assim bem bom, que era bem mortal, né, naquela época lá. Mas era mortal até antes da atualização que teve naquela época lá, né? Acho que foi em maio. Apesar que eu não sou da época, né? Mas se alguém for daquela época lá de 2021, né, que teve aquela atualização lá, né? Se alguém for, né, ou não for inscrito aí do canal, se estiver assistindo também, né, pode deixar aí nos comentários, né? Se você for da época lá daquela atualização de 2021, né? Que nerfou, né, o atirador e o demolidor, né, e a formação 3-5-2, né. Então esse time é justamente dessa época aí, né. Pelo menos antes da atualização tava tudo de boa ali, né, nesse time, né. Para vocês, como estão vendo aí, não tinha pancada na zaga, né, e muito menos na lateral, né. Eu não sei se vocês são inscritos aí de um canal, né, de um canal de um cara que jogava muito com esse time, né? Eu acho que o Daniel sabe de quem eu tô falando. É o canal de um cara assim, do Denis, né, do Denis The Chops, né? Não sei se é esse nome. Vou até deixar uma foto aí do canal dele. Ele jogava muito com esse time aí, né? Inclusive o Daniel é dessa época aí. Eu tava vendo uns vídeos dele, né, dias atrás, né? Aí lá nos comentários eu vi ele lá, né? Então provavelmente ele é daquela época lá, né? Eu acho que ainda não jogava, mas eu tenho muita certeza que eu comecei a jogar esse ano mesmo, de 2021. Só que, sei lá, velho, eu tenho muitas dúvidas. Aí ele jogava muito com esse time aí, ele jogava muito também nos eventos, né? E ele jogava mesmo nos eventos sem pancada na zaga, né? Tanto é que ele usava esse major aí, né? Esse major na zaga que provavelmente deve ter alguma ideia aí, né? Alguma estratégia, né? Talvez seja para saída de bola ali, né? Porque algumas vezes ele toca de primeira, né? Aí ele jogava muito na arena, no evento também. Ele ganhava uns eventos com esse time aí, né? Mesmo tendo uns pontos negativos, né? De muito poder ofensivo ali e tal, né? Assim, algumas vezes perdi a bola, né, os jogadores, porque quase a maioria não guarda posição, né? E o drible é meio alto, né? Então ele jogava muito, né, nos eventos. E dentre outras coisas também, né, que ele falava, né? Isso antes da atualização, né?
Aí, como eu falei, né, eu fiquei assistindo aqui uns vídeos dele, né, lá no canal dele, né, aí depois de um tempo, né, que eu fiz aquele vídeo lá em 2023, né, só que aqui no lugar do Major eu usei o protetor, né, no vídeo lá que eu gravei uns 2 anos atrás, né, e por incrível que pareça deu certo até, né, no vídeo. Eu não sei se enfrentei algum chuveirista lá, mas em alguns jogos assim eu acho que eu ganhei na sorte, né. E também eu ganhei uns jogos bem rápido, né? Porque eu lembro. Então, assim, cara, é assim. Esse time era bem mortal, né? O poder de ataque era bem absurdo. E essa zaga era muito boa, né? Eu sei que vocês ou não, né, estejam se perguntando contra o chuveiro se para se defender. Cara, é que na época a 4-4-2 era outra coisa, né? Era o sistema tático dela. Era muito diferente de 2021. Tipo assim, esses laterais aqui, ó, para você se defender contra o chuveiro, na época não era de você tirar o zagueiro e pro pancada aí, né? Era você se defendendo com esses laterais aqui, né? E principalmente com o caçador e malandro aqui, porque eles ajudavam muito contra os laterais da 3-5-2 e 5-3-2, né? Que é os alas, né? E da 5-3-2 também. Aí era de você se defendendo contra com esses laterais aqui, porque na época eles eram muito próximos da lateral, né? Então era assim, você se defendendo e na hora já tinha muitos lá na frente para você poder fazer um lançamento, né? Pelo que eu entendi, né? E fazer o gol, porque era muito assim avançado na época. Aí, cara, depois, né? Da atualização de 2021, né, cara, parece que pelo visto que falo lá na época lá, velho, esse time ficou irreconhecível. Tanto que na época, provavelmente foi atualização mesmo, né, que diziam que a atualização mexeu com a 4-4-2, disse que nerfaram esse time aí. Porque os laterais, esses aqui, ó, eles começaram a apoiar muito o ataque. Então, basicamente, o que estava acontecendo? Ela ficou muito mais ofensiva do que já era, né? Depois que a atualização, né, mexeu com ela, né? Tanto é que tem, tipo assim, um outro canal também, né? Que acho que é o Gabriel, né? O Gabriel Scorimate, né? Que o Daniel também conhece, né? E acho que ele jogou com um time parecido com esse aí que tá mostrando, né? Só que eu acho que ele usava 2 pancadas aqui, né? No caso, eu acho, né? Aí voltando pro canal do Denis, que ele jogava assim, né? Depois da atualização, como eu falei, esse time ficou reconhecível, né? Tanto que Tanto que no jogo já tava acontecendo umas coisas estranhas, né? Pelo que os caras falavam, né? E também parece que mexeu com o jogo também. Pelo que diziam, tava acontecendo muitas coisas estranhas, né? Tá dizendo diziam que o jogo ficou mais roubado assim e tal, né? Aí depois da atualização, velho, na época a 4-4-2 ficou irreconhecível, né? Outra coisa. Tanto que esse time aí passou a não funcionar mais, né? Ou você tinha que colocar assim outros jogadores que guardam posição. Porque, galera, pra vocês verem, ela ficou muito mais ofensiva do que já era. Então, basicamente, o que tá acontecendo? Ninguém ficava na zaga. Cara, simplesmente, pelo que falaram, simplesmente a zaga ia toda pro ataque. Então, a 4-4-2 na época ficou muito exposta contra ataques. Por isso que eu já falei uma vez que teve uma época que a 4-4-2 ela era uma formação extremamente vulnerável, né, a qualquer tipo de contra-ataque, né? E foi essa época aí de 2021 que isso aconteceu. Então, depois da atualização, né, que infelizmente a FTG fez isso, né, com a 4-4-2, né? E o que tá acontecendo, velho, nesse ano, né, de os guardas descendo pra zaga é mais uma prova de que a FTG sempre prejudica, né, a 4-4-2,
né? Então, na época, ela ficou sendo muito exposta a contra-ataque, né? Então, tipo assim, se você colocasse viajante aqui, ó, de zagueiro, ele ia estar lá no ataque. Porque, cara, não ficava ninguém na zaga, velho. Por isso que você muitas vezes sofria pra, né, meio que conseguir se defender quando você tava ali no ataque, né? Porque já que todo mundo tava avançado, né? E só que assim, antes da atualização, os laterais, né, o intruso invasor, que na época era invasor, né, o mesmo nome, ele já subiu muito antes. Aí depois da atualização, pelo que falaram, ficou pior ainda, porque aí que ninguém ficava na zaga. Então, assim, né, uma das funções que a 442 tinha era isso aí, de anular os laterais da 352 e 532, que hoje em dia, infelizmente, não acontece mais, né? Hoje em dia, se você vê aí, né, tem vezes que o lateral da 352, o ala, ele tá o quê? Uns 3 metros mais avançado do que esse lateral da 442 da zaga, né? Porque se você jogar com um time assim, né, eu colocaria um pancada aqui, né? Porque no caso do Major, ele não vai ganhar quase de ninguém, né, no alto, né? E até porque usavam o que? Eu acho que um comandante aqui também, né? Acho que o Daniel usava comandante aqui na zaga. E por aqui que pareça, até o comandante ia para ataque, né? Sendo que ele guardava a posição. Então todo o sistema tático da formação tava muito amassado, porque a atualização na época mexeu, né, com a 442. Então, assim, eu vendo isso agora, né, porque eu não sou da época. Pra mim, eu acho que assim não nerfou a 442. Eu acho que só os laterais que começaram a apoiar mais. Só que em vez de apoiar, você sofria bastante, né? Porque era muito, muito avançado, né? Hoje em dia não tá assim sendo exposta mais a contra-ataque, né? Hoje tá normal, né? Mas pra quem acha aí que tá hoje em dia exposta, já teve época que era bem pior. Pra vocês terem uma ideia, né? Aí tipo assim, se você usasse o que um jato ameaça aqui, ó, né? Aí de meio campo você usasse malandro, guarda, pancada, malandro, né? Aí na zaga você usasse invasor, comandante, explorador e comandante, ou invasor, comandante, explorador e invasor, né? Aí depois da atualização você tinha que mudar, porque os jogadores que não guardam posição estavam subindo muito, né? Se não é que já subiu muito antes da atualização de 2021, né? Na época. Aí você tinha que usar o que na zaga? Um guerreiro, ou talvez o mesmo comandante, o explorador e o malandro. E no meu campo você tinha que usar o que? Se quisesse, né? Um guarda, um demolidor, um pancada ali, né? Os dois. E um outro guarda ali na lateral direito, né? Porque assim, eu acho que podia dar certo, né? Só que do jeito que as coisas estavam andando na época, né? Ou você jogava com jogadores que guardam a posição, ou você tinha que mudar de formação, porque a 4-4-2 ali ficou meio que maluca, né? Ficou toda zoada, porque ninguém ficava na zaga. Então, pra vocês verem, né? Só que assim, ninguém gostou disso que a FTG fez, né? Na época. Ainda mais que o jogo já tava meio zoado, né? Pelo que falaram, né? Acho que provavelmente o Daniel dessa época aí, né? Ele mesmo odiou, né? Odiou muito o que a FTG fez naquela época lá, né? Em um dos comentários que eu vi, né? Dele no vídeo lá do Dennis, né? Porque, tipo assim, pra 442 funcionar, né? Depois daquela atualização, você tinha que encher o meu campo, né? Você tinha que encher o meu campo e a zaga com protetor, né? Guarda, pancada, né? E até comandante, né? E outros jogadores que guardam a posição. Aí você tinha que fazer um sistema de marcação, só que era por zona. Porque pelo que observaram, né?
a formação perdeu toda a essência, né? A essência que era da pressão constante, né? Que os malandros faziam, né? Perdeu força, né? Ainda mais que os laterais a partir daí que não ficaram mais, né? Anulando, porque eles eram muito próximos da lateral, né? Por isso que teve época que o lateral da 4-4-2 da zaga ele sempre sufocava o ala da 3-5-2, para vocês verem. Então, por isso que o que aconteceu naquela época lá daquela atualização, para mim, eu acredito muito que foi uma decisão da FTG de prejudicar com a 4-4-2, né? Meio que ferrar com a formação. Aí o meu campista esquerdo, né? O meu campista esquerdo e direito, ele sempre ficava nas costas do ala da 3-5-2. Né? Então eu também acredito que a 4-4-2 era a formação que mais humilhava a 3-5-2, porque a 3-5-2 meio que passava mal com esse time aí, porque os laterais eram muito próximos ali, os laterais da zaga era muito próximo da lateral do campo. Então, para vocês verem, né, que teve esse tempo que a 4-4-2 era avassaladora, né, contra essas formações aí. Depois que a atualização fez isso, né, o pessoal começou a jogar em outras formações. Tipo na 5-3-2 mesmo, que tava boa defensivamente, né? Porque a 4-4-2, pelo visto, ficou toda zoada na época, né? Hoje em dia tá normal, né? O sistema tático, né? Mas tem vezes que é uma bagunça terrível, né? Pelo que vocês... pelo que vocês entendem, né? Aí, né? Então é isso aí, né? Uma das funções que a 4-4-2 tinha era isso aí de anular, né, os laterais os alas da 3-5-2 e 5-3-2, né, que infelizmente não acontece mais hoje em dia, né? Por isso que essa zaga era muito boa, era incrível em 2021, né? Pelo menos antes da atualização, porque depois disso, cara, ferrou muito com a 4-4-2. Né? Então é isso aí, galera. Isso aí, vou terminar o vídeo aqui, né? Eu falei muitas coisas aí, né? Então acho que ficou um vídeo bom, legal mesmo aí, né? Então, galera, é isso aí. Não sei se tem mais coisa aqui para falar, né? E assim, depois também teve... Foi a partir daí, né? Depois da atualização também, né, que eu lembrei agora de falar, que foi a partir daí que começaram a usar pancada na lateral. Porque, cara, na atualização dizia que todas as formações que tinha 4 jogadores na defesa, os laterais iam ficar avançados, né? Por isso que ficou muito mais ofensiva, né? Então, se pegar mesmo a 4-3-3, teve uma época que o lateral da zaga da 4-3-3, ele era bem próximo da zaga. Hoje em dia não é mais próximo, né? Então provavelmente deve ser daquela atualização que mexeu, né? Aí a atualização fez que o lateral da zaga ali, né, não ficasse mais próximo da zaga, ele ia ficar meio avançado. Então, assim, se você pegar aí essa coisa de pancada na lateral, né? Tem gente que começou a jogar assim, acho que recentemente, né? Acho que, sei lá, de 2022 pra cá. Porque antes não era assim, né? Porque na época a formação ainda não era apropriada jogar com 2 pancadas na lateral, né? E até porque, galera, o ideal foi sempre jogar com 1 pancada na zaga, com 3 jogadores rápidos, né? Pra quem não sabe, o ideal nunca foi jogar com 2 pancadas na lateral, né? Que agora todo mundo usa. Porque meio que isso aí é uma estratégia dos pro player, né? Se é que vocês me entendem aí. Então é basicamente isso aí, né? Que eu tenho pra falar, né? Então vou terminar agora assim. Né? Espero que tenham gostado aí. Deixa o like. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Então, vídeo bom aí, né? Interessante, né? Umas informações aí. Então, valeu, galera. Falou.